orar, você usa essa reza. Mas Jesus ele quis dizer o seguinte: quando você for orar, quando você for falar com Deus, comece adorando a Deus, comece glorificando a Deus, comece exaltando a Ele, bendizendo o seu nome. Quando você for se dirigir ao Pai, faça assim, adore, glorifique, louve. Porque tem pessoa, amado, que quando vai se dirigir a Deus, quando vai orar, já chega metendo o pé na porta, né? Pá, Senhor, eu quero, eu preciso, eu vou botar o Senhor na parede agora porque eu preciso dessa bênção, né? Não se preocupe em adorar e bendizer, está se colocando na presença de Deus. É como se estivesse se colocando na presença de qualquer um. É como se estivesse falando com qualquer um. Diga para o seu irmão assim, ó, Deus não é seu amiguinho, lá da rua não. Lá da rua não. Ele é o Senhor soberano, nosso Pai. Amém. A Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, existia uma lei que ninguém podia chegar diante do rei, primeiro sem pedir a sua permissão, e segundo, de mãos vazias, tinha que levar alguma coisa. E às vezes a gente chega diante de Deus com a mão vazia, sem o nosso... O que nós devemos levar diante de Deus de início? Nosso sacrifício de louvor, nosso sacrifício de adoração. É quando nós chegamos, Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor, mas primeiro eu quero glorificar e exaltar o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, adorar a Deus, para que você consiga chegar à presença de Deus. E aí os outros versículos eles vão ensinando, eles vão passando e vai ser muito bom, nós vamos aprender coisas muito boas. Eu te garanto uma coisa, até o final dessa série de mensagens, tem gente que fala assim, poxa, eu não consigo orar nem 2 minutos. Caramba, eu começo a orar na minha casa, eu começo a orar às vezes na igreja, aí no meio do louvor eu vejo os irmãos buscando tanto, os irmãos adorando tanto, mas chega uma hora que eu não tenho mais palavras, eu não consigo mais. Eu te garanto uma coisa, até o final desse estudo, quando nós aprendemos realmente o que quer dizer o Pai Nosso, 30 minutos de oração para você vai ser pouco. Você não vai conseguir se colocar diante de Deus seguindo isso aqui, no mínimo de 30 minutos de oração. Se você desenvolver, então, 2 horas de presença de Deus no teu dia a dia, vai ser também o teu normal, o teu habitual. Porque o Senhor Jesus, Ele nos deu a fórmula, Ele nos ensinou, mas foi interpretado de um modo deturpado, de um modo errado. E antes de nós partirmos para isso, porque, amado, o crente que não ora é um crente que não tem vitória. Crente que não ora é um crente que vive deprimido, que vive triste, porque ele não tem contato com Deus. Crente que não ora é um crente... Sabia que a pessoa que não ora, ela é uma pessoa sem sabedoria? Sabia disso? Não tem capacidade para tomar decisões? Porque o Senhor Jesus diz lá, se não me engano é Tiago 1,19, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá em abundância e não lança na face. Então, se você peça a Deus, ou seja, ore, se você não pede a Deus sabedoria, você não vai ter. E a sabedoria é extremamente necessária na vida do cristão para tomar decisões. Essa é uma armadilha que o diabo ele coloca na vida do crente. Porque existem certos momentos na minha vida, na sua vida, que a gente chega naquele momento crucial, né? A gente precisa tomar uma decisão e aquela decisão ela vai definir se nós vamos alavancar e subir ou se nós vamos descer a ladeira abaixo. Se tudo vai dar certo ou se nós vamos fracassar. E aí, o que o diabo ele faz? Quando está chegando aquele momento de você tomar aquela decisão, ele vai te afastando de Deus. O diabo ele vai fazendo um monte de coisa na tua vida para te afastar de Deus. Ele vai te impedindo de ir à igreja, ele vai tirando as tuas forças para orar, ele vai colocando a tristeza em você para você não buscar Deus, ele vai te afastando, vai te afastando. E quando chega naquela hora de tomar aquela decisão que pode mudar a tua vida para bem ou para mal, e você precisa tomar a decisão, você está tão longe de Deus, você está tão afastado de Deus, que você nem força para orar tem. E quando você até tem alguma força para orar, você está tão longe de Deus, que você nem consegue mais ouvir a voz de Deus. Você nem consegue pedir mais. E aí, toma-se a decisão errada. Toma-se qualquer decisão. E aí a coisa não dá certo, aí tudo cai por água abaixo. Oi? 1,5, né? Mas é Pedro mesmo, né? É Tiago. Tiago 1,5, viu? E aí tudo vai por água abaixo, a casa cai, e aí a pessoa, caramba, mas olha o que eu fiz com a minha vida, olha como deu errado. E existem certos caminhos da nossa vida que quando você toma é o caminho que às vezes para voltar é difícil. E quando dá para voltar, você volta todo arrebentado. E aí a pessoa, puxa a vida, mas por quê? Porque naquele momento de decisão em que se devia buscar a Deus, estava-se tão afastado de Deus que a sabedoria de Deus ela não podia vir até nós. O diabo ele tem feito isso, ele tem anulado, tem certos cristãos, amados, que não têm